Essa fumaça clara indica que tem muita água ainda nela. Por que ela está cheia d'água? É água da própria madeira. Essa madeira ela seca primeiro antes dela começar a emitir vapores combustíveis, ok? Esse incêndio está na fase inicial, pessoal. Via de regra, esse solicitante está ligando para a gente agora, ok? E na verdade, esse foco, muito provavelmente, se for principalmente uma empresa, um condomínio, consegue lidar sozinho, ok? Pessoal, por que a gente não pega um pouquinho de gasolina e diesel e joga aqui? Porque vai alterar completamente a dinâmica do exercício. A ideia é que eu tenha aqui combustíveis que sejam o mais realistas possível. E a maior parte dos incêndios que a gente vê aí não tem um mundo de gasolina e diesel dentro do cômodo auxiliando na emissão. Pessoal, vamos lá. Olha que interessante agora. Eu tenho o meu foco aumentando, então eu tenho mais fogo. Se eu tenho mais fogo, eu tenho mais vapores combustíveis sendo produzidos. Aliás, de uma forma, sendo consumidos. Isso faz com que sobre menos fumaça. Repara que agora que o fogo aumentou, a quantidade de fumaça diminuiu um pouco. E da onde vem essa fumaça aqui e aqui? É a própria madeira da casa secando e liberando vapores d'água nesses dois cômodos aqui. Já vamos começar a observar uma coisa, não sei se todo mundo vai conseguir ver, não. Essa porta aqui é aquilo que eu expliquei para vocês que é a rota fria. Essa porta está sugando o oxigênio. Repara que não sai fumaça por aqui. E a minha rota quente é o quê? Por onde sai minha fumaça e meus vapores e gases quentes, que é o quê? Esse caminho aqui. Beleza? Deixa eu fechar essa de baixo. Para a gente deixar isso bem claro. Agora a minha rota fria é essa entrada e minha rota quente é essa saída. Vamos supor que essa entrada fosse do outro lado. Cheguei com minha viatura aqui, não estou vendo ela. Adianta eu fazer isso aqui com minha linha de mangueira? Não adianta, eu estou combatendo foco nenhum. Essa fumaça que vocês estão vendo sair daqui é a própria madeira. É a própria madeira sendo consumida. Vou dar uma resfriada nela aqui para ela durar mais tempo. Não, essa daí é daqui. Agora, pessoal, fechei a minha rota fria. Esse é ou não é um cenário bem comum da gente encontrar? Não sei onde está o foco, algumas janelas fechadas, outras abertas, todas elas bastante fumaça. Eu não tenho eficiência alguma se eu fizer isso aqui. Na verdade, muito pelo contrário. Olha para a fumaça, conforme eu jogo a água, não parece que a fumaça volta para dentro do cômodo? Está todo mundo vendo isso? Por quê? Junto com a minha água está entrando o oxigênio. A minha água, o meu jato está servindo como uma espécie de ventilador, fazendo com que eu empurre o oxigênio para o interior. Agora, pessoal, vamos reiniciar uma rota fria e uma rota quente. Abre um pouquinho aí. Segura. Olha como a velocidade dessa fumaça é lenta.
Por quê? A temperatura diminuiu, porque o fogo lá apagou pela falta de oxigênio. Abre um pouco. Repara a diferença. Conforme ele abre, olha como a velocidade aqui vai aumentar. Inicialmente eu tenho fumaça saindo aqui e aqui. Tá bom. Como ele colocou mais combustível, pessoal, nossa fumaça voltou à característica anterior. Voltou a ficar clara aqui, beleza? E aumentou o seu volume. Estou esperando, o que eu quero agora é que o fogo retorne. Na verdade, nesse momento aqui, a gente meio que voltou o filme, né? Voltamos à condição que a gente estava no início. Eu tenho um foco iniciando, liberando bastante vapor de água, a fumaça voltou a ficar mais clara aqui. Está bem rala, apesar de estar um pouco menos rala do que naquele momento. Eu estou colocando a mão daqui, ó, eu tiro a mão daqui, ela está úmida. Por quê? A maior parte desse responsável aqui é a própria quantidade de água. Fecha aí aqui. Agora sim, a gente volta para aquele ponto anterior, onde a gente já tem um foco em desenvolvimento aqui embaixo. Olha como o fogo voltou lá e a fumaça aqui parou. De novo, repetindo o que eu tinha falado antes. Eu criei aqui uma rota fria, o pouco de fumaça que saía por aqui agora ela é consumida pelas chamas e a minha rota quente sai pelos cômodos superiores. E era isso que eu queria mostrar para os senhores naquele momento. Vamos supor que essa porta não é desse lado da casa, está em algum outro lado. Eu chego no socorro, só estou vendo essas duas janelas aqui. Eu tenho muito pouca eficiência e me gasta muita energia e tempo eu realizar esse ataque aqui. Ok? Vamos aguardar a gente ter uma temperatura um pouco maior no cômodo do fogo. Vou esfriar esse aqui um pouco, só para a gente evitar de perder ele. Fecha rápido, né? Observem esse cenário agora. O cômodo do fogo completamente flashover. Ok? Fecha aí abaixo agora. Pode fechar, pode fechar. Fecha tudo. Quando eu fecho, eu tenho a quantidade de oxigênio diminuindo porque eu fechei a minha rota fria. A minha rota quente agora aumenta a quantidade de fumaça, porque como o meu fogo apagou, não tem mais vapor, combustível sendo consumido, então está sobrando tudo aqui, ó. Só que reparem o seguinte, a fumaça ficou mais lenta. Por que ela ficou mais lenta? Agora sim, aquilo que a gente tinha tentado fazer no momento anterior. Ficou mais lenta porque eu não tenho mais fogo. Ok? Outro exemplo agora, cheguei no local do socorro e foi isso que eu observei. Esse cenário. Abre um pouquinho. Reparem, abre 3 dedos aqui. Quando eu abro a porta aqui, olha a velocidade da fumaça aumentando aqui. Porque o meu foco começa a aumentar de temperatura aqui. Vou fazer de novo. Lenta. Pode abrir um pouquinho mais, abre até metade deixa agora. Abre até metade deixa. Abre até metade deixa agora. É por isso que tem 2 pontos aqui que são importantes. O primeiro, eu tenho que fazer um bom reconhecimento no local de incêndio para poder entender qual é a minha rota fria e qual é a minha rota quente.
O segundo ponto é que a partir do momento que eu entendo a minha rota fria, eu deixo de ser pego de surpresa pelo evento. Por quê? Se eu chego e vejo esse cenário aqui e abro a minha porta de maneira descuidada e deixo ela aberta, o que eu tenho é uma perda de controle do meu ambiente. Porque quem controla o ambiente para mim são as portas. É a minha porta de entrada. Então o primeiro ponto que eu mostrei para os senhores era que aquele ataque anterior não trazia eficiência nenhuma. Logo, o ataque vai trazer eficiência se eu for jogar água ali. Só que se eu jogar água ali e não ligar para minha porta, abrir essa porta e deixar ela para lá, olha o resultado que nós temos. Eu não tinha fogo, abri a porta e deixei ela aberta. O fogo voltou, a minha fumaça, que aqui estava lenta, voltou a ficar rápida, o que indica um aumento de temperatura na estrutura como um todo. Ok? Agora vamos ver uma segunda situação. Não, pode deixar. Rota fria, pouca ou nenhuma fumaça saindo de baixo. Porque a maior parte da minha fumaça segue a minha rota quente, que é essa saída aqui em cima. Abre 3 dedos a porta. Aí. Cheguei no local, abri a porta, só para olhar o que tem dentro, não fechei. Olha a fumaça aumentando de velocidade. Meu foco voltou. Pode deixar aberto aqui dentro agora. Não, tá bom. Esse primeiro cômodo agora está na condição de flashover. Que condição é essa? Eu tenho todos os combustíveis, gases e vapores lá dentro pegando fogo. O resto da minha fumaça, dos meus cômodos, liberam bastante fumaça. Quebrei essa janela aqui, porque estava com muita fumaça. Ah, vou quebrar ela para tirar um pouco da fumaça. Olha aqui a nossa fumaça pegando fogo. Para a nossa condição estrutural, abrir e quebrar janelas, esse costuma ser o resultado. É pior quando se eu fechar as janelas e portas. Fecha aí, por favor, agora. Pode fechar essa primeiro. Encontrei a janela do meu foco, a porta do meu foco. Fechei a minha rota fria. Ainda tenho fogo na fumaça. Pode deixar ser aberto, só para diferença. Pode deixar ser aberto. Quando eu reduzo a oferta de oxigênio, eu reduzo a quantidade de fogo e de energia. Quando eu aumento a oferta de oxigênio, eu aumento a quantidade de fogo e energia. Então por isso que é importante eu saber qual é a minha rota quente e minha rota fria. Porque eu preciso limitar a minha rota fria, beleza? E lidar com a fumaça da minha rota quente. Pode esperar ele voltar embaixo. Reparem que cada vez que a gente fecha, a fumaça fica bem densa no início, que significa o quê? Que aquele monte de vapor combustível que antes estava sendo consumido pelo fogo, para de ser consumido e sobra na fumaça, só que logo assim que ele termina de ser liberado e a temperatura diminui, a fumaça volta a ficar rala.
Isso é uma condição específica aqui do simulador. Na realidade, isso não vai acontecer muito. E agora, de novo, o nosso foco começa a voltar. Fecha isso aqui, por favor, Dona. Agora, ao invés da nossa rota quente terminar aqui, eu abri aqui em cima para que ela termine aqui em cima. Então, de novo, nossa rota fria entra nesse cômodo principal, nossa fumaça aquecida vem aquecendo tudo que está no caminho dela para sair aqui na parte superior. Beleza? Agora está começando a acontecer o que eu estava esperando. A fumaça aqui em cima está voltando a ficar densa. Significa que ela está voltando a ficar bastante carregada de combustível. Está acontecendo porque como o fogo aqui aumentou, eu tenho um aumento da temperatura e uma degradação maior do combustível aqui em cima. Quero deixar a temperatura aumentar um pouco mais ainda. Olha as características da fumaça aqui em cima mudando. Olha como a fumaça saiu de uma fumaça clara para uma fumaça mais caqui com alguns tons de preto aqui em cima. A parte caqui é a da grande quantidade de vapores combustíveis. A parte preta é por causa da chama que a gente tem aqui dentro. Fecha um pouquinho aí. Fecha um pouquinho. Abre de novo. Pode abrir até a metade. Acabou que eu estava na frente de vocês na hora. Todo mundo viu o que aconteceu aqui? Eu vi na hora que deu. Quando eu tenho uma falta de oxigênio no meu ambiente, eu tenho o fogo sendo extinto ou pelo menos diminuindo. Mas a temperatura lá dentro continua alta. Essa temperatura alta faz com que a degradação dos combustíveis continue. Ou seja, esse ambiente continua ficando cada vez mais combustível. E eu tenho a ignição dessa fumaça quando o meu oxigênio entra lá. Um outro exemplo bem comum para a nossa realidade. De novo, vamos fingir que a gente não está vendo essa porta aqui principal. Ela está numa outra fachada. O que eu estou vendo é apenas... O que eu estou vendo é apenas as minhas outras portas. Pô, tá com muita fumaça, vamos quebrar essas janelas. O que eu vou ter na realidade é, percebam como o oxigênio entra aqui na parte de baixo. Poucos segundos falando com os senhores, eu já tenho um fogo atingindo essa parte de baixo onde eu quebrei a janela. Olha aqui ele saindo na janela. Em mais alguns segundos, eu tenho fogo saindo nessa segunda janela aqui em cima. E se eu perco o telhado, percebam, quanto mais aberturas, maior o fluxo de energia e mais difícil de controle dessa situação como um todo. Agora eu já tenho chamas saindo no teto, já tenho chamas saindo nas duas janelas que eu quebrei, ok? Se eu pego
minhas rotas frias, que agora eu tenho duas rotas frias, lá e aqui. Isso aqui é fogo na madeira. Minha temperatura diminui e eu tenho uma diminuição da velocidade da minha fumaça lá acima. Já está bem quente. Esse fogo que vocês estão vendo aqui está pegando na fumaça e não necessariamente na madeira. O que aconteceu aqui agora? Isso é algo interessante que não estava previsto, mas acaba dando uma ideia legal pra gente. Quando eu tenho um aumento da quantidade de chamas e de temperatura aqui, eu tenho um aumento da pressão interna. É esse aumento de pressão que faz os meus vidros quebrarem. E foi isso que derrubou aquela porta que está ali engatilhada. Agora, pessoal, como a gente está chegando no final da resistência da nossa casa, tem um exemplo muito comum que aconteceu numa operação que foi muito simbólica para o CBMERG. Depois de muitas horas de operação, tomou-se a decisão tática, que é muito comum nessa nossa doutrina tradicional, que a gente está percebendo, olha ali a supressão, que não ajuda tanto a gente, que é a abertura indiscriminada de portas e janelas. Olha como essa fumaça está densa, pessoal. Assim que a fumaça toca o fogo, a minha fumaça começa a pegar fogo. Isso vai acontecer ali daqui a pouco, ali ó. Nessa parte de cima, não, essa aqui, deixa. Nessa parte de cima, o fogo tá só da abertura para cima. Duarte, tenta fechar todas essas aqui agora. Todas de baixo. Vamos ver se eles conseguem deixar o fogo só em cima. Beleza, apoiou. As de cima também, De cima também. Essa aqui não tá ficando. Mas na verdade isso aqui que eu estava querendo mostrar para os senhores é só um plus. Essa saída do teto, eu tenho fogo somente da abertura para fora. Porque essa fumaça na temperatura de ignição encosta nesse fogo aqui e começa a pegar fogo também. Tá. O que eu quero que os senhores entendam com essa nossa oportunidade hoje? Percebam a importância de eu saber manipular a entrada e a saída de gases. E os senhores podem dizer o seguinte: pô, capitão, mas aí o senhor está lidando com uma miniatura. É muito mais fácil abrir e fechar portas e janelas do que no cenário real. Qual é a grande diferença, pessoal? Eu sei que num cenário real eu não consigo manipular portas e janelas com tanta facilidade igual eu fiz aqui. Só que no cenário real, aquelas portas e janelas que eu vou ter que manipular de qualquer jeito, eu preciso tomar os cuidados que foram demonstrados aqui hoje. Então, quando eu identifico o meu foco principal, a partir do momento que eu identifiquei aonde está o meu foco, eu sei que para chegar nele, eu tenho que tomar muito cuidado com todas as portas e janelas que eu abri para chegar nele. Quando eu chego no incêndio e eu não sei aonde está o foco, eu tenho que refletir muito bem se vale a pena eu abrir uma janela qualquer para jogar água. Porque muitas vezes eu estou piorando a condição do meu ambiente.
e fazendo com que o meu combate seja mais difícil ao invés de mais fácil. Então, pessoal, vamos lá. Cheguei no local de incêndio. Eu preciso olhar para todos os lados da estrutura. Preciso perder esse tempo mesmo. É o 360. Preciso entender como está se comportando a minha fumaça e tentar identificar onde está o meu foco. Feito isso, eu preciso fazer para mim mesmo essa pergunta. Consigo entrar nessa estrutura, nesse incêndio? Porque se eu consigo, isso vai facilitar a minha vida. Porque quando eu entro, eu jogo água exatamente onde essa água é necessária. Isso economiza tempo e economiza energia. Ah, não consigo. Ok, então como que eu vou fazer para jogar essa água daqui de fora? Mostrei para os senhores que escolher uma janela aleatoriamente não me dá muita vantagem. Eu preciso entender qual é a janela mais próxima do meu foco. Essa água que eu estou jogando de fora está levando junto com ela oxigênio a ponto de piorar a minha vida? Vale a pena eu quebrar essa janela para jogar água? Ou talvez valha a pena eu fazer uma passagem de porta bem feita, pegar uma condição que estava muito complicada lá dentro, melhorar ela, para depois eu fazer a minha entrada? Então esse tipo de avaliação e decisão gasta tempo? Gasta. Dá aquele incômodo do nosso coração de achar que a gente devia estar correndo e fazendo tudo muito rápido? Até dá. Mas a gente precisa entender que se eu gasto esse tempo, e agora eu me dirijo especificamente aos chefes de guarnição, que são os caras responsáveis por esse tipo de decisão local, o que eu preciso entender é, eu estou gastando 5, 6, 7 minutos aqui, mas lá na frente eu estou economizando 1 hora, 2 horas, estou economizando uma necessidade de apoio. E o exemplo mais claro disso é esse exemplo que a gente deixa para o final. Depois já de muitas horas de incêndio, em uma determinada fachada lá, quebrou-se todas as janelas. Bum, 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 bum. O que aconteceu foi exatamente o que eles verificaram aqui ao final dessa discussão. O aumento repentino do incêndio por causa do aumento repentino da oferta de oxigênio. Beleza? Então, pessoal, correria para combate a incêndio só vale daqui para dentro da viatura. Chega no local, calma e avaliação. Lógico, não estou aqui falando que a agilidade não seja importante. A gente foi treinado assim, para ser ágil, para ser veloz. O que eu quero dizer é, ser veloz não é mais importante do que ser preciso. Então a gente precisa desenvolver o costume de fazer uma avaliação que vai fazer com que as nossas ações, os nossos ataques sejam mais precisos, mais frutíferos. E para isso, eu preciso fazer um 360, fazer uma boa leitura da fumaça, encontrar o meu foco, encontrar a minha rota quente e minha rota fria. Depois que eu souber disso tudo, e para isso eu vou levar 2, 3, 4 minutos, enquanto isso minha guarnição está montando linha, está se ajeitando e eu estou fazendo isso. Daqui a pouco eu volto e falo, pessoal, olha só, o foco estava aqui no nosso cômodo 4, beleza? Estou vendo que a fumaça mais densa está lá no cômodo 3, então é para lá que esse incêndio vai propagar. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um ataque externo aqui nesse cômodo, beleza? Depois que as condições melhorarem, a gente faz uma entrada e vai lá no cômodo 3 para fazer com que a gente consiga evitar que ele pegue fogo, beleza? Beleza, e a gente vai lá. Isso aqui. Beleza, pessoal? Então a lição que eu quero deixar aqui para hoje: avaliação, planejamento antes da execução. Parece perda de tempo, mas lá na frente é economia de tempo, ok? Nunca se esqueça, o incêndio vai crescer no caminho que a fumaça caminha, no caminho que a fumaça anda. É a fumaça que vai fazer ele propagar. Então percebam que aqui no nosso exercício, os primeiros cômodos a pegar fogo eram aqueles por onde a fumaça passava. E mesmo quando eu fechava a janela desse cômodo aqui, que era mais perto do foco,
ele não pegava fogo, pegava o do foco e o de cima, ok? Então, é o caminho da fumaça que vai propagar o incêndio. É a fumaça que eu tenho que controlar, beleza? Então, quando a gente fala de aplicação de pulso não servir para apagar fogo, realmente, pulso não serve para apagar fogo. Pulso serve para evitar que a fumaça chegue na condição que vocês viram, ok? O pulso serve para evitar de deixar a fumaça nessa condição que ela propaga o incêndio. Então, após a minha avaliação, eu tenho o estabelecimento do meu material e estabeleço no lugar certo. Por quê? Vale muito mais a pena eu fazer a coisa certa de primeira do que desfaz o estabelecimento, faz de novo, ih, não deu certo, tá no lugar errado, desfaz. Porque aí não tem como. Beleza, pessoal? Fomos até o fim da nossa dollhouse, que foi construiu. Dá uma pena danada, que é um dia inteiro para fazer e queima em 10 minutos, né? Mas acontece. Pessoal, é interessante que os senhores exercitem isso que a gente conversou. E exercitem isso mesmo nas operações mais simples. Um outro grande equívoco que nós cometemos nos nossos quartéis é: a gente tem instrução, a gente treina uma coisa e acha que só precisa fazer aquela coisa na hora que for uma operação difícil pra caralho. Mas vamos lá. Se eu não treinar na operação mais fácil, será que eu vou conseguir fazer naquela em que é mais pau, porrada na cabeça? Não vou. Os caras que mataram Osama Bin Laden, vocês acham que aqueles procedimentos que eles fizeram naquele dia para matar Osama Bin Laden foi a primeira vez que eles fizeram? Talvez tenha sido a milionésima. Beleza? Então eu só vou conseguir fazer todo esse universo de coisas em uma operação complexa se eu tomo esses mesmos cuidados naquele incêndiozinho na coifa do restaurante, naquele fogo em panela, que eu já chego sabendo que é um fogo em panela, mas eu tomo todos esses cuidados porque eu quero me deixar acostumado a fazer isso. Ou vocês acham que os times de futebol que ganham o campeonato é a primeira vez que eles jogam juntos é na final do campeonato? Não é. Eles jogaram juntos em amistoso, no início do campeonato, time titular contra reserva. Então é isso que eu concedo os senhores para que a gente encerre. Todos esses cuidados, avaliar, 360, leitura da fumaça, aonde está o foco, volta, reúne com a guarnição, planeja, ó, a gente vai fazer uma ligação até o local tal, o divisor no local tal, de lá sai uma linha de ataque fazendo o caminho tal. Façam isso no incêndiozinho bunda, no incêndio mais ou menos, para que no dia que acontecer e que alguém aqui tiver de serviço, no incêndio pau, com vítima, terceiro pavimento, quarto pavimento, tem que pedir apoio, abastecimento, comandante de TBM avançando, os senhores já estejam acostumados a fazer exatamente isso aqui. Beleza, pessoal?